Queridos, nós estamos nesse tempo de honra. E como foi ministrado especificamente semana passada, no domingo à noite, quando nós tratamos o tempo que Deus nos dá de forma diferenciada, nós estamos honrando a Ele. Então, se Deus nos deu um dia de hoje, e nós utilizamos esse dia para a glória dEle, nós estamos honrando a Ele. Se todo ser que respira louve ao Senhor, se nós estamos respirando, respira aí. Você sabia que tem um milagre chamado Ezenir na igreja? A Ezenir, ela esteve internada na UTI pela Covid. Eu não sei se ela foi entubada, ela chegou a ser entubada, não, né? 2 vezes foi entubada. Ela está com um buraco aqui, que a operação se chama traqueoscomia. E ela me mandou as fotos, e hoje eu conversando com ela, ela falou assim: a minha vontade, pastor, era estar no culto, mas eu não vou porque eu tenho receio de assustar alguém. Eu falei: não tenha receio de mostrar o milagre que Deus fez na sua vida. Queridos, é milagre. 2 vezes entubada e Deus a resgata. Glória a Deus por isso. Ela está em tratamento, ainda fará uma outra cirurgia. Então ela não pode respirar como eu e vocês simplesmente estamos respirando. Essa semana ela já pôde dirigir. Eu quero dizer para você: todo ser que respira louve ao Senhor. Então, querido, faça desses momentos uma honra a Deus. Levante nesse tempo agora um tempo de honra ao Senhor. Eu quero dizer para você que esse mês não se trata de você ser honrado em primeiro lugar. Se trata de você honrar a Deus. A honra, ela vem carregada de muitas coisas, e essas coisas, elas são lidadas da forma com que nós honrar é valorizar alguém, é dar um valor devido, é tratar diferenciado alguém ou alguma coisa. Então hoje o Senhor te deu um dia, o Senhor está te dando essa noite, o Senhor está te dando o ar, o Senhor preparou esse culto para a glória do nome dEle. Então faça desse tempo um tempo de honra ao Senhor. E assim o Senhor falou conosco na semana passada. Falou que toda honra, ela direcionada a Jesus, ela reverte para nós a bênção. Toda vez que você honra Jesus, você atrai a bênção do Senhor. Você já entendeu, querido? Quando você direciona a honra para Cristo, a bênção corre atrás de você. E até o seu vocabulário muda, porque você não vai dizer mais: eu estou correndo atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Mas a honra, ela não é exigida, ela é entendida. Quando você entende que o Senhor Jesus é o merecedor de toda a honra, você não faz porque você foi mandado, você faz porque você entende que Ele merece. Então isso vira algumas chaves. Por isso que não é só no domingo que nós honramos ao Senhor. Nós honramos ao Senhor no nosso trabalho, em nossa casa, em nossos estudos. Quando somos um bom aluno, nós honramos ao Senhor. Quando você é um bom esposo, você honra ao Senhor. Quando você é um bom funcionário, você honra ao Senhor. Quando você faz a obra, você honra ao Senhor. Quando você anda em santidade, você honra ao Senhor. E automaticamente a bênção te alcança. Quantos são abençoados, digam aleluia.
E no domingo passado o Senhor deu muitos predicados, adjetivos, atributos de Jesus. Então, Ele fez-nos conhecer, fez com que nós conhecêssemos a figura ou a pessoa de Jesus. Olha para mim, querido, você só vai honrar quem você conhece. Então, se a sua relação com Jesus ela for superficial, baseada num culto à noite, sem saber quem Ele é, você não vai conseguir honrá-lo. Você não irá conseguir servi-lo. Aí a sua relação com Ele vai ser uma relação de troca. Eu vou ao culto, eu tenho direito à bênção. Eu vou fazer esse sacrifício e eu vou ser abençoado. Não. Quando você entende que o Cristo já fez tudo por você, você vai considerá-lo de forma diferenciada. E você irá honrá-lo. Então nós falamos sobre o tempo, como utilizamos, nós honramos a Deus ou desonramos. Nós falamos de honrar a Cristo quando reconhecemos quem Ele é. Falamos também de honrar esse lugar que Deus deu para você estar. Você é um privilegiado. Você é um abençoado. Porque você tem um lugar para se reunir. Você tem um lugar para você honrar a Deus através da relação entre as pessoas. Quando você cuida do seu irmão, você honra. Quando você cuida do templo, você honra. Quando talvez você vê uma lâmpada que está queimada e você passa e você fala assim, não, é a minha obrigação, é a obrigação do outro irmão. Você não está praticando honra, porque a lâmpada não é do irmão, a lâmpada é sua também, porque você é do templo. Quando você honra o seu irmão que está do lado, cuidando dele, se preocupando por ele, orando por ele, você está honrando a Deus, porque ele é parte do corpo do Senhor. Então é entendimento. Quando você honra a sua liderança, você honra a Deus, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então quando você honra os seus pastores, honra o seu líder, você está honrando a Deus. Então não se trata de você vir ao culto apenas, não se trata de você servir ao Senhor. Quando você age com disciplina com as coisas de Deus, você está honrando a Deus. É incrível quando Jesus fala assim, Senhor, quando foi que eu não cuidei de você? Jesus disse, quando você não cuidou daquele que estava com fome e você não deu de comer, quando você não cuidou daquele que estava com sede e você não deu de beber, quando ele estava sem roupa e você não deu. Então quando você não cuida daquilo que é de Deus, você está desonrando a Deus. Aí está a resposta, por que às vezes a bênção não te alcança? Porque em áreas da sua vida você tem desonrado. E da onde vem todo esse conhecimento? Da palavra. Fala comigo, a palavra. Você vai acompanhar comigo, querido, alguns textos. E eu começo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você provavelmente não vai conseguir acompanhar na Bíblia, então, porque eu vou ler alguns textos. Eu quero dizer para vocês que para conhecer Jesus, semana passada mas não se resume em ler 10 versículos. Eu só quero dar uma base para você de quem é Jesus. E hoje eu quero te inspirar a crer na palavra. Existem pessoas que vão para uma universidade de filosofia e eles se tornam ateus. Ou uma faculdade de psicologia, eles se tornam ateus.
ou simplesmente para qualquer curso, eles se tornam ateus porque eles vão tão profundamente nos conhecimentos que eles absorvem aquilo como se fosse uma verdade. Queridos, isso aqui, para ser uma verdade na sua vida, precisa se aplicar uma fé. E uma fé inteligente, porque até o diabo, eu já disse aqui, Deus já disse semana passada, sabe que o diabo conhece melhor do que você a Bíblia? E sabe por que ele não é salvo? Porque ele não crê na salvação. Ele não crê naquilo que pode trazer, que podia trazer para ele uma vitória. Então a palavra do Senhor, ela só vai funcionar para você se você aplicar a fé. Queridos, o milagre só existe para quem tem fé. E para você ter fé, você precisa conhecer, como nós lemos semana passada. Olha, Jesus só não realizou tantos milagres porque as pessoas não honraram a Ele, lançando sobre Ele a fé. Então não adianta nós lermos a palavra se não tiver fé. Eu achei poderosa a palavra que falava sobre Jael. Volto a dizer, mulher corajosa, estratégica, sábia, inteligente, que foi à frente. Eu tomei aquilo mesmo sendo homem. Para mim, eu creio que nos momentos de afronta do inimigo, no momento de dificuldade, a mesma unção, a mesma presença, a mesma coragem, a mesma força, a mesma inteligência, a mesma clareza que veio sobre a mulher de Hebre está sobre mim, e eu cravarei uma estaca na cabeça daquele inimigo que está se levantando contra mim. Sabe por quê? Porque a estaca já foi cravada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então eu não posso pegar essa palavra e colocá-la num bolso, eu não posso usar aquilo que Deus me dá como ferramenta, como verdade, e guardar apenas dentro de mim. Eu preciso colocar em prática. Sabe por quê, queridos? Porque toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Nós viveremos um tempo de excelência quando essa escritura for uma verdade dentro de nós. Salmo capítulo 119, versículo 9. Como pode um jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? 119, versículo 5. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor nos tira da confusão e da escuridão. Está escuro, querido? Palavra. Como você vai honrar a Deus? Como você vai tratar Deus de forma diferenciada, tratando a palavra do Senhor de forma diferenciada? E como tratar a palavra do Senhor de forma diferenciada? Simples: ouça e pratique. Nós estamos falando aqui de vida, nós estamos falando de luz. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que nos liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. Você quer ser feliz, querido? Palavra. Ouça e viva.
Sabe qual é a resposta de Deus para a sua infelicidade? Ouvir a palavra e praticar. Existem áreas na sua vida que você está infeliz? Provavelmente tem áreas da sua vida que você leu na palavra e você não praticou. Que você ouviu e você não praticou. Porque se você ouvir e praticar, essa é um princípio. Você será feliz. Quer honrar a Deus? Sabe, quando o Tiago ele fala que, olha, vocês olham para... Se vocês ouvirem e não praticarem, vai ser como vocês olharem para o espelho e verem as suas aparências. Sabe por quê? Porque você vai ler e você não vai praticar. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que você acha e não o que a palavra diz. Deus tem nos alinhado nesses últimos dias. E Ele tem liberado palavra de bênção sobre nós. Nós estamos construindo uma vida em todas as áreas. Então nós precisamos... Lucas capítulo 11, versículo 28 diz assim: Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu poderia dizer para você aqui nessa noite: se alegre em Deus. Mas não adianta eu dizer se alegre em Deus, porque eu vou estar movendo você emocionalmente. Sabe como você vai se alegrar em Deus? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. Queridos, pega essa flecha e atira. Passe por essa porta que Deus está abrindo. A palavra do Senhor alcança seu casamento, alcança sua vida por completo. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes... Opa, já repeti, né? Isaías capítulo 40, versículo 8, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Confia na palavra. É Deus. É linda. Ela vai certinho lá onde você precisa. Glória a Deus por isso. Nós não estamos falando do homem. Honra a Deus através da prática da palavra, que você será alcançado pela bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque nele é a perfeição. Salmos capítulo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele refugiam. Nós estamos falando da palavra de Deus. Eu quero dizer para você mais uma vez, hoje na metade da pregação, não desista da sua família. Se Deus disse, será salvo tu e a sua casa, creia. Capítulo 7, versículo 24 de Mateus: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Queridos, Deus tem falado que Ele é inteligente, você só será inteligente. Sabe que a gente encontra alguns irmãos ignorantes na palavra, insensatos, ou se pudéssemos dizer burros. Por quê? Porque eles ouvem tanto a palavra e eles continuam na mesma burrice, na mesma insensatez, porque eles não praticam. Tem pessoas que não avançam porque elas estão parando no mesmo, não tem sabedoria, não tem inteligência. Ei! É simples, o sábio. Como que você vai conhecer o sábio? Prática da palavra. Eu estou olhando ele ali, estou lembrando que eu acabei de ler. Como que o jovem vai ser santo? Atentando à palavra. Porque tantas são as informações. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente tem um perfil de um jovem de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: façam tudo sem queixas, sabedoria.
nem discussões, glória a Deus, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Queridos, nós somos luz nessa terra, nós somos como estrelas para brilhar no meio da escuridão. Você é para levar luz aonde as pessoas estão vivendo desesperadamente. Uma pessoa sábia, ela atende o chamado do evangelismo. Ela não olha para ela, ela olha para o outro. Sabe aonde está a sabedoria? Vai fazer um lar de paz. Você vai ter uma semana, querido, uma semana para visitar uma pessoa. Apeguem-se firmemente, olha só, apeguem-se firmemente a mensagem da vida. Então, o dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Querido, você quer honrar os seus pastores? Façam a obra. Se você não veio para pegar o seu kit lar de paz, no final do culto pegue, leve, visite uma pessoa um dia, para que você nos honre. É bom você nos dar presente, você vai nos honrar, mas uma das honras que a gente tem é ver você frutificar. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que eu aprendo com isso, querido? Que a minha prioridade não é comer. Gente, Deus me deu uns socos nos estômagos essa semana, espiritualmente, porque às vezes a gente só pensa em comer, a gente só pensa em trabalhar, a gente só pensa em nós, e a gente se esquece que a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta, que nos fortalece, que nos direciona. Então, o que nós temos feito com a nossa semana? Nem só de pão vive o homem, mas de servir o outro. Salmo capítulo 33, versículo 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e podemos confiar em tudo o que Ele... Por que eu estou lendo esses textos, queridos? Porque honrar a Deus é honrar a palavra dEle. E honrar a palavra dEle é ouvir a palavra e praticá-la. João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e ela vai lhe libertar. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Em qualquer área de sua vida, dentro deste livro, existe uma verdade e uma palavra que vai alcançar você. Fazem 2 meses que eu tenho estudado, de certa forma, bastante sobre unção, sobre finanças, sobre ministério. São áreas da minha vida que eu preciso me alimentar e ter direções. Por que eu estou falando isso?
Porque se eu quero ser bem-sucedido nessas áreas, eu preciso ser orientado pela palavra. Pode ser o melhor conselheiro financeiro, pode ser o melhor pastor, como alguém que teve sucesso, mas se eu não buscar na palavra, eu não chegarei a uma excelência. A palavra que vai criar um ambiente de um céu aberto para que a bênção de Deus me alcance. Se eu aprendê-la e cumpri-la. Se você observar comigo em Marcos capítulo 6, versículo 34, nós temos ali um texto poderoso que nos traz alguns ensinamentos em áreas de nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Eu fiz toda essa introdutória, querido, fundamentando o poder da palavra para que você pudesse criar dentro do seu coração e preparar o seu coração para ouvir a palavra. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até eles e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo. Responderam: quantos pães você tem? Vão verificar. Eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida em que iam partindo os pães, se entregavam aos discípulos para que os distribuísse ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma boa porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Quantos querem ver a sua vida transformadas pelo poder da palavra? Você ouviu várias vezes que você precisa ouvir e praticar. Meu amorzinho, a primeira frase, fica tranquilo. Já estamos chegando quase no final. Sem intercorrências. Só seja um pouquinho mais rápido. Queridos, nós lemos aí, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele reuniu e teve compaixão dela. Então ele tratou aquelas vidas com paixão. Não, eu quero a frase, meu amor. Ah, tá. Nós vamos melhorar tudo, porque vamos comprar laptop melhor. Vamos, em nome de Jesus. Você vai dar mais, você vai ofertar mais. Então veja só. Jesus teve compaixão, ele tratou aquelas pessoas não como qualquer um, mas ele colocou o coração ali. E o que ele fez? Ele fala que ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar. Michele, aquela foto que você bate assim, que pega eu ali, não precisa nem arranjo, né? Ou é Carla, não sei quem que bate. Produtor é assim, querido. Você vai, você fala, você produz. Veja só, queridos, olha lá.
O que Jesus fez antes de multiplicar os pães e os peixes? Ele leu a palavra. Ele passou um dia inteiro ensinando. Sabe, Wagner e igreja, o milagre vai acontecer quando você criar um ambiente de milagres. E como se cria um ambiente de milagres? Com a palavra será possível você gerar um ambiente de milagres. Quando você para de acreditar em algo, é porque esgotou-se as suas estratégias, é que se esgotou as suas forças. Quando você acha que você não vai conseguir vencer uma luta financeira, uma luta no seu casamento, é porque você tentou tudo e você não conseguiu. Quando você acredita que não vai vencer alguma coisa na sua saúde física, é porque você tentou todos os recursos humanos e às vezes você não conseguiu. Mas quando você vai para a palavra, ela vai gerar um ambiente de milagre. Jesus não podia chegar ali naquele momento, queridos, e falar assim, ó, pega os pães, do nada. Primeiro ele ensinou a palavra. Por isso, obreiros, pastores, igreja, mergulhe na palavra. Ela vai gerar um ambiente de quando você ouvir a palavra e praticar, as bênçãos te alcançarão. Hoje à tarde nós passávamos conversando e nós falávamos dos milagres que tem nos alcançado na nossa casa, como casal, como família, como finanças. Sabe por quê, querido? Porque a palavra tem sido praticada. Quem foram os primeiros a ofertar na campanha? Nós. Quando eu ofertei, Deus trouxe mais de 100 vezes mais. O Luca ofertou, Deus colocou para ele ofertar, ele não sabia disso. Em vez de ele ofertar um mês de oferta, ele ofertou os 3 em seguida. E ele recebeu a bênção 10 vezes multiplicada praticamente. Mas sem interesse, foi levado pelo Senhor. Então quando nós ouvimos a palavra e praticamos, querido, o ambiente de milagres é gerado. E nós cremos que nós estamos honrando a palavra. Então só aconteceu o milagre porque Deus preparou durante um dia todo, ensinando. Sabe, quando eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, pastor, eu não sei nada. Você não sabe porque você não quer. Porque você tem a Bíblia, você tem culto, você tem pastores, você tem uma internet que pode te dar tudo, você tem oração de madrugada, você tem cultos aonde você pode absorver a palavra do Senhor. Quando você honra a Deus, quando você honra a palavra, você confia na palavra, você pratica a palavra, você honra a Deus. E quando eu leio esse texto, eu vejo que Jesus organizou, ele colocou em ordem as pessoas. Você vê que antes de acontecer o milagre da multiplicação, eu não quero apenas orar por você, para que o milagre aconteça. Eu quero preparar você para que o milagre te alcance sempre, todo o tempo. Então, ele preparou os discípulos e ele organizou. Sabe o que Deus te manda falar nessa noite, querido? Organize as suas emoções. Organize a sua vida espiritual.
Organize a sua vida profissional. Organize o seu casamento. Organize as finanças. Deus não vai te dar se você colocar fora naquilo que não é pão. Como você organiza as suas finanças? Seja fiel no dízimo em primeiro lugar. E dê voluntariamente ofertando. Você pode dar sacolão, você pode dar oferta, mas se você não der o dízimo, você não está dando o que é primeiro. Dê o primeiro, porque todo o resto será abençoado. É princípio. Não disfarce essa parte com outras. Você está sendo espírita, porque o espírita não dá dízimo. Ele faz boas ações. Ele acha que ele está honrando a Deus. Honrar a Deus financeiramente é, em primeiro lugar, ser um dizimista fiel. Organize a sua vida. Organize a sua vida ministerial. Sirva ao Senhor. Organize. Jesus organizou. Depois, querido, ele pega os pães e os peixes e ele levanta para o céu e dá graça. Quantos têm um carro bom hoje? Levanta a mão. Quantos têm um carro velho? Levanta a mão. Quantos não têm carro? Levanta a mão. Louve ao Senhor porque você não tem um carro, porque Deus vai te dar um carro bom. Louve ao Senhor porque hoje você tem um carro velho, porque Deus vai te dar um carro novo. Seja grato. Eu já disse aqui que eu sou da época que a gente ia para o culto de carroça, aonde aqui eu acho que não chegou, mas da onde eu frequentava as pessoas iam de carroça e cavalo, amarrava o cavalo e a carroça na igreja, e nem por isso eles eram infelizes, mas eles eram os primeiros a chegar e os últimos a sair, e com alegria no coração. Então não se trata daquilo que você tem, querido. Seja grato ao Senhor. Jesus foi grato por um pouquinho de peixe. Tem gente que reclama do emprego, né? Não vou nem falar nada. Tem gente que reclama do salário. Eu já te disse, a André Valadão já falou, né? Lá o Barbudo falou. Aí perde o emprego, por quê? Porque você reclamou. Louve ao Senhor. Você tem vida. Seja grato. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai colocar. Seja grato. E um dos segredos, queridos, para que o milagre do Senhor nos alcance: dê. Fala comigo, dê. Dai, querido. Calcula comigo, 5.000 homens, amém? Vai, João, segue comigo. 5 homens, 5.000 homens. Essa conta todo mundo já sabe. Mais uma mulher dá quanto? 10.000 pessoas. Mais um filho dá 15.000 pessoas, certo? Mas normalmente os judeus não tinham filho. Bota aí mais 2 filhos. Então qual que é o total daquelas pessoas que estavam comer ali? 3 filhos com um casal, 5 pessoas, dá quanto? 25 filhos, 25.000 pessoas. Olha o ambiente de milagres. Eu vejo pela fé. Eu não sei você, querido. Eu acessando ambientes de milagres. Porque eu vou viver a palavra. E eu vou praticar. Eu não posso falar por você. Eu preciso falar por mim. Sabe por quê? Porque o quadro que apresenta para mim são 25.000 pessoas. Eu preciso de um grande milagre. Numa padaria onde a gente compra pão, R$1 nós compramos 2 pães. Agora que vai começar o cálculo bom.
Nós compramos 2 pães, R$1. Normalmente, uma pessoa normal come em quantos pães? 2. 25 mil pessoas comendo 2 pães. 50 mil pessoas. 50 mil pães. Quantos R$1.000 só de pão Jesus precisaria ali? Viu, João? Você está perdendo para cima, mas depois você faz o cálculo aí. R$25.000. Quanto Jesus precisava de dinheiro se fosse hoje? R$25.000. Quanto você precisa de dinheiro, querido? Quanto nós precisamos? Ambiente de milagres. Agora coloca 2 peixes. Vamos colocar o quilo do peixe, sei lá, 2 peixes. Vamos colocar R$10 por baixo. Não o quilo, mas uma pessoa come R$10 de peixe. 25 mil pessoas comendo R$10. Dá quanto? 250 mil mais 50 mil? Mais 275 mil. Faz as contas se eu estiver errado. Quanto Jesus precisava de dinheiro naquele dia? Ele tinha dinheiro. Ele gerou na palavra um ambiente de milagres. E os 275 mil se materializaram. Sabe por quê? Porque ele acreditou. Ele organizou. Ele foi grato. E ele deu. A gente sempre fala, eu nunca fiz esse cálculo, é muito louco, né? É muito lindo, né? Se a gente falar em valores. Será que você precisa de 275 mil hoje? Ou menos ou mais? É impossível? Agora vem comigo, olha o último mistério como está ali. Fala dar. Deus vai criar situações para você dar. Jesus, quando ele me deu essa palavra hoje, irmão, só veio gente pedindo coisa para mim. E eu falei, Senhor, eu já tenho que dar para fulano, eu tenho que dar para Beltrano, eu tenho que dar para ciclano. Vem comigo, querido, para Deus quebrar a incredulidade em você e a dureza do coração. Aquele menino tinha quantos pães? E quantos peixes? Era a única coisa para ele. Talvez eles guardaram aquele pão para a família. Hoje você vai dar muita coisa. Você vai começar a dar as coisas. Dar roupa. Querido, Michele já riu aqui. Você vai dar, que dá seu tempo. Quem levou alguém para tomar sorvete essa semana? Quem alguém deu carona essa semana? Deus falou semana passada, pratique. Deus cria oportunidades para que a gente pratique, amém? E aí o que acontece? Aquele menino só tinha isso. Ele deu. Você quer ser abençoado? Dê. Dê. Sabe, o que eu vou dar essa semana é muito pouco diante daquilo que eu já poderia dar. Mas eu quero ouvir a palavra e praticar.
Fica tranquilo, eu não vou levantar oferta agora não, porque eu já levantei para imersão. Talvez você perdeu uma oportunidade de você contribuir. Mas o último texto, meu amor, último texto, fica ligado, que ele vai te tocar. Lucas capítulo 6, versículo 38. Primeira parte. Tem uma revelação forte aqui para encerrar. Faltam 3 minutos para isso. Lucas capítulo 6, versículo 38. Quantos querem acessar ambientes de milagres aí? Você quer ser curado? Você vai ter que testemunhar da sua cura. Você vai ter o seu casamento restaurado. Testemunhe e honre a Deus pela restauração do seu casamento. A sua vida financeira é próspera. Abençoe pessoas e testemunhe através da sua vida financeira. Só a primeira parte. Deem e. Então não é receba e dá. É dê e receba. Até mesmo você que está. Isso é um princípio, querido. Nós falamos isso há umas semanas atrás. Isso é um princípio que até se um macumbeiro praticar, uma prostituta praticar, não que elas sejam inferiores, elas vão receber, porque é o princípio. Você dá, você recebe. E sabe aonde se encaixa nesse texto da multiplicação dos pães e dos peixes? Você acha quem recebeu os 12 cestos de pão e peixe que sobrou? Quem? Eu só não vou falar que eu pago. Não, eu pago um X salada ali no Kelly se você falar para mim. Quem que recebeu os 12 pães de peixe? Os 12 cestos de pães e peixes? A Carla já respondeu, eu já vou pagar para ela, se demorar para mim. Quem recebeu, irmãos? Fala alto, quem? O menino. Porque ele Você quer honrar a Deus? Honre a palavra. Você quer honrar a palavra? Ouça e pratica. Você quer honrar a Deus? Dê primeiro a sua vida. Porque se nem a sua vida pode dar, você quer dar, como você vai dar outras coisas? Vamos ficar em pé? Deem e receberão. Eu quero receber mais e mais.